Oi, meus amores, tudo bem? Flores do dia. Então, vamos iniciar nossa aula de pós-médio de Química. O tema da nossa aula é sobre separação de misturas. E sei que vocês já adquiriram conhecimentos, então vai ficar muito mais fácil para nós só tomarmos uma retomada, fazermos uma retomada do conteúdo e posteriormente fazer a resolução dos exercícios, ok? Bom, para nós entendermos então, né, separação de misturas, né, a palavra separação, né, então um método do qual vai ser utilizado para separar os componentes de uma mistura. E vocês já observaram que na natureza, os produtos que adquirimos, os confeccionados por nós, né, de um modo geral aí, aqueles que nós falamos que são sintetizados, né, aqueles que são produzidos em laboratórios, em geral, né, tudo que nos cerca é constituído por mistura. Olha aí ao seu lado, observe todos os tipos aí de matérias, objetos, utensílios. Se você observar, olhar os rótulos, as etiquetas, você vai ver, né, que a maioria, né, dos produtos formados são constituídos por mistura. E o que é uma mistura? Relembrando aí a nossa aula anterior. Está associada a um conjunto de duas ou mais substâncias. E essas substâncias, uma vez misturadas, né, elas podem nos resultar em uma mistura homogênea ou heterogênea. Para utilizarmos uma substância qualquer, então é fundamental realizar a separação de misturas. Vocês sabiam? Com certeza, vamos recordar aí. Já viu alguma, por exemplo, cosméticos, né? Cosméticos. A questão de ter a presença, por exemplo, de aloe vera. Então, que nada mais é do que um nome científico da erva cidreira. E aí você vê, né, fármacos, alguns cosméticos, shampoos, que tenha essa substância presente. Então, se ela está ali presente em um produto final, acabado, como que ela foi parar lá? Então, por métodos de separação de misturas. É claro que aqui nós vamos demonstrar aqueles métodos mais simples e até alguns complexos, mas imagina em um processo industrial, como não deve ser belo, maravilhoso extrair, né, as substâncias para se fazer um produto final, ok? Então, a separação de misturas, então, significa isolarmos uma ou mais substâncias presentes que formam uma mistura. Aqui também nós utilizamos muito o termo de componente, ou seja, é uma substância. E podemos separar, então, ou isolar componentes aí presentes em uma substância. Mas, recordando, o que é então uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que é constituída por uma única fase. E mistura heterogênea, que apresenta pelo menos dois aspectos visuais, ou seja, diferentes tipos de fases, onde que cada fase constitui um componente de uma substância. Viu quanto que é necessário, então, nós sabermos, conhecermos as propriedades físicas das substâncias, ponto de fusão, ponto de solubilidade, densidade, solubilidade e entre outros. Por quê? Porque dependendo da propriedade, né, física, química também presente ali na substância, você vai
verificar qual será o método mais adequado para fazer essa separação, ou seja, para isolar aquela substância desejada. E aí, uma coisa que é muito interessante também, que não podemos deixar de falar, é que, de um modo geral, tá, a separação dos componentes de uma mistura, ela sempre vai ocorrer com mais de um tipo de método. Por exemplo, uma estação de tratamento de água. Se você não conhece, mas está aí disponível aí na internet, nos diversos tipos de meios, para que você possa visualizar quais são as etapas, né, que a água vai passando por tratamento. E aí você observe que são mais de um método que está ali empregado, ok? Então, para nós recordarmos, temos aí então alguns métodos que são específicos, e isso também é interessante nós sabermos, aqueles que conferem as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. As misturas heterogêneas, bom, gente, também é bom relembrar que aqui estão alguns métodos, tá? Alguns métodos aí, né, para nós podermos exemplificar sobre as misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Cabe você, né, um aluno muito curioso, a aprofundar mais ainda, né, para você ter conhecimentos aí necessários para fazer uma boa avaliação externa, ok? Pensa que está longe? Está longe não, passa muito rápido. Daqui uns dias vocês já estarão fazendo as avaliações do Enem. Então, as heterogêneas são empregados os métodos de filtração, decantação, catação, levigação, dissolução fracionada, separação magnética. Misturas homogêneas, empregada aí o método de destilação, que pode ser simples ou fracionada. Então, vamos ver aí com mais detalhe o que seria então alguns desses métodos, né, e como eles são utilizados. Como eu falei aqui para vocês, a maioria aqui dos exemplos vão estar exemplificando situações que nós realizamos em laboratório, ou seja, experimentos ali de bancada, não em um processo industrial. É claro que lá, né, existe todo um projeto para que venha atender, né, toda a separação, a purificação, a peneiração, para uma destilação, para que se tenha o produto final. Bom, filtração é a separação que faz através de uma superfície porosa. Então, você observe que, que nós temos, tá, um funil, um bastão de vidro, ok? Tem até um suporte, um becker, né? Então, essa é uma separação simples, tá? Por isso denominada aí de filtração simples. Aqui dentro desse funil coloca-se um filtro, tá? Poroso. Essa porosidade ela pode variar de diâmetro, tá? Depende daquilo que vai ser filtrado. Então, imagina, a condição para que eu utilize esse método é que então a minha mistura seja o quê? Seja uma mistura heterogênea, certo? Aonde que uma parte, né, o sólido vai ficar retido aqui no papel de filtro, tá? E o meu filtrado é o que vai ficar aqui no becker, certo? Bom, filtração a vácuo. Ela também, né, se refere a um processo de filtração, porém eu preciso de uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo, ela vai fazer a sucção através do ar aqui, que vai ser injetado no funil de Buchner,
para que venha sugar, para que venha filtrar e venha acelerar esse processo de filtração, conforme aqui a figura exposta, certo? Decantação. Decantação é um método muito utilizado também, inclusive faz parte até em estações de tratamento, tanto de esgoto quanto em estação de tratamento de água. O que ocorre nesse processo? É deixar a mistura em repouso até que o componente sólido tenha se depositado completamente. Depois remove-se em seguida o líquido, entornando-se cuidadosamente o frasco ou com o auxílio de um sifão, uma sifonação, ok? Então, por si só, uma decantação, se você está lá brincando com água e barro, quando você deixa aquela mistura, tá, em repouso, que tem diferença de densidade, o que acontece? Aquele que for mais denso, o material mais denso, o componente mais denso, ele vai ficar embaixo. E aí, consequentemente, você vê até que até perceptível que visualizar que o líquido ele fica até mais claro. Por quê? Porque o barro desceu, né? Ficou ali no fundo, né? Às vezes você está brincando ali com um copinho de água e barro, uma vasilha, um recipiente, e aí a água até chega a clarear. Né? Por quê? Porque a parte sólida ali, o barro, ficou retido no fundo do recipiente. Tá? E aí tem como você separar o líquido do sólido. Mas em um laboratório, em uma indústria, é possível fazer a aceleração dessa sedimentação, utilizando aí uma centrífuga, tá? E aí, conforme ela acelera, vai acontecendo a sedimentação do sólido no fundo aí das cubetas, ok? A decantação também ela é muito utilizada para separar líquidos immiscíveis. Gente, um bom exemplo desse, então, líquidos e líquidos immiscíveis, né? Nós já falamos em outras aulas a respeito desse termo, immiscíveis. Então, são líquidos que não se misturam, tá? E para isso, coloca então-se a mistura a ser preparada em um funil de separação, ou também chamado de funil de bromo. E aí, deixando essa mistura em repouso, também são líquidos que apresentam densidades diferentes, acontece de um ficar também na superfície, aquele que seja menos denso, e o que está aqui mais próximo da torneirinha, que aqui a gente vai controlar a saída, né, do meu material, do meu componente mais denso, ou seja, da minha substância mais denso, ok? E aí, quando chegar, né, abre aqui a torneirinha que você vê ao lado, quando toda essa parte mais densa, o meu componente mais denso, escoar para dentro do becker, a gente fecha a torneirinha antes, né, quando aqui tem diferenças de fases, deixando somente dentro do funil de bromo o líquido, ok? A gente é muito bom fazer isso e muito legal fazer preparar óleo e água, que são dois líquidos immiscíveis e que são immiscíveis, um não se mistura com o outro, e utilizar aí o funil, né, de bromo ou funil de decantação para separar esses líquidos, os componentes dessa mistura. E também é possível, né, utilizar aí, submeter inicialmente essa mistura à centrifugação, tá? Se caso você queira também acelerar esse processo.
Porque quando os líquidos não se separam pelo simples repouso ou fazem muito lentamente, então também submetem ele à mistura à centrifugação. Isso a gente utiliza muito para no laboratório clínico, tá? No exame de sangue, tá? Aquilo que eu falei para vocês lá na questão de substância pura e mistura. Sangue, aparentemente, parece ser uma mistura homogênea, tá? Mas não é. Então, simplesmente passando ele por um processo de centrifugação, você vai conseguir, né, separar os componentes dessa mistura. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada trata-se de uma mistura com um líquido que dissolva apenas em um dos componentes. Por filtração, separa-se o componente não dissolvido e por evaporação ou destilação da solução, separa-se o componente dissolvido no líquido. Então, aqui ele ilustra, tá, a mistura de ferro e enxofre em pó. Adicionou sulfeto de carbono, o enxofre se dissolve. Então, vou usar o primeiro método aí da filtração. O ferro vai ficar retido e aí depois o meu filtrado vai restar enxofre e sulfeto de carbono. Submetendo isso ao processo de vaporização, tá? Do sulfeto de carbono, ele vai evaporar, ficando retido somente o enxofre. Aquilo que também já falamos. Na maioria das vezes, de um modo geral, sempre utilizamos mais de um método de separação ali da mistura ali em análise. Sublimação. Sublimação, você recorda desse nome, desse termo, sublimação? Ele refere à passagem de uma mudança de estado físico. E é isso mesmo, a mudança de um estado físico do sólido para o gasoso e vice-versa. Então, quando nós exemplificarmos, a gente ainda até falou que isso se trata de algumas substâncias que têm essa particularidade. E ela só pode, então, ser aplicada quando uma das fases sublima com facilidade. E, no caso, é empregada para a purificação do iodo e do naftaleno. Então, imagina, muitas das vezes, o enunciado do exercício, ele coloca questões assim, ó. Eu tinha uma mistura, né, por exemplo, aqui, vou utilizar do exemplo dado. Areia e iodo. Nossa, como que eu vou separar esses dois componentes? Bom, o iodo, sabendo que ele pode sofrer o processo de sublimação, então o que ocorre aí? O vapor do iodo, né? Então, uma vez que isso é submetido ao aquecimento, aqui está um bico de Bunsen, aqui tem foguinho, tá? É uma chama. Então, ele vai aquecer o becker e aí o iodo que está aqui misturado com a areia, tá? Sólido, ele começa o quê? Ele começa a liberar os vapores. E aqui, quando ele em contato com uma superfície mais fria, ele se torna a cristalizar, ok? Flotação. Trata-se de uma mistura com líquido de densidade intermediária em relação às dos componentes. O componente menos denso, que é o líquido, flutuará, separando-se do componente mais denso, que se depositará. O líquido empregado não deve, contudo, dissolver os componentes. Então, aí ele ilustra o exemplo, tá, de um becker que contém serragem e areia. Então, imagine uma situação também, tá, ali no seu cotidiano, em que você deixou cair serragem ali na areia, ou vice-versa, e você precisa separar
esses dois componentes sólidos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocá-los em uma mistura com líquido. Aí, o que que ele diz? Que esse líquido, ele não deve dissolver nenhum desses componentes, ok? Então, nesse exemplo aí, a gente está vendo aí a presença da água, né? Um líquido aí, claro, transparente, então, a água aí, né, sendo utilizado. Então, e aí, como que vai ocorrer? Os componentes sólidos, como apresentam densidades diferentes, então, o que for mais denso vai ficar no fundo do recipiente, o que for menos denso vai ficar na superfície do líquido, ok? E com isso aí, esse é um processo aí que eu tô com, né? Você está separando ali a serragem da areia, né? Porque a areia ela fica sedimentada, depositado aí no fundo do recipiente, enquanto que a serragem ela ficou aí na superfície do líquido, né? E aí, professora, e agora? O que que eu posso fazer para dar continuidade nessa separação? Você pode fazer um processo de filtração, ok? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre vai ser necessário a gente estar utilizando um outro material, um outro método, né, para finalizar aí o seu processo de separação. O outro processo ainda empregado é cristalização fracionada. Gente, deixe-me compartilhar com vocês. Esse daí, de um modo específico, é bem interessante. Vocês, depois, até na aula de PL, até ver aí nas aulas de química, mas uma cristalização fracionada é algo assim muito legal se fazer em casa. Talvez você já tenha feito. Por exemplo, quando você prepara uma solução, uma mistura de água e açúcar, e você coloca muito açúcar, mas muito açúcar mesmo, tá? Aí você leva ali para aquecer, como mostra aqui na figura, na primeira imagem aqui. Então, a dissolução a quente, então do qual o soluto, né, o açúcar, né, no meu exemplo aqui, o açúcar que foi adicionado aqui na água aqui, né, o processo de aquecimento vai ajudar, né, a derreter, né, o açúcar, né? Então é muito açúcar mesmo. Depois, então, o que acontece? Aqui ele fez um processo de filtração, ok? Porque acontece, o que a gente observa na cristalização? É que quando você coloca um excesso, uma quantidade maior ali do seu soluto, da sua substância que vai ser dissolvida, com o passar do tempo, quando o seu sistema ele volta a resfriar, ele cristaliza novamente. E ele cristaliza, então por isso que ele está usando aí o processo de filtração, porque ele quer reter ali na superfície do filtro a parte sólida, ok? E aqui a parte filtrada ele está chamando ali de cristalização, que ainda aquilo que ficou presente de sólido, que é presente de sólido no líquido, no filtrado, pelo processo de evaporação do solvente, onde o meu solvente vai todo evaporar e a evaporação do solvente vai evaporar e ficando aí a presença dos cristais. Mas, assim, uma coisa legal que eu já fiz e é bacana, né? Então, você coloca muito açúcar na água, aquece, deixa derreter, coloca um pauzinho lá dentro, suspenso, em um vidro de maionese, em uma embalagem que você for descartar, e com o passar do tempo que o sistema for resfriando, né, em dias, eles vão formando os cristais.
o açúcar vai cristalizando, ele vai formando os cristais em torno ali do palito que está suspenso. Gente, é muito legal, é muito bonito, tá? Se você quiser colocar uma anilina para dar cor ali naquela água com açúcar, então o cristal formado vai sair colorido, ok? Então, assim, é um processo de cristalização, é um método, né, de cristalização. A separação magnética, então, o próprio nome aí, né, ele já impulsiona nós a entendermos que eu vou separar misturas em que um dos componentes vai ser atraído por ímã. Destilação simples. Essa destilação aqui, ela já é até agora o que nós mencionamos, até aqui no momento de separação magnética, vocês viram que se trataram de misturas heterogêneas. Então, onde há diferença de fases e é possível, então, isolar dois ou mais componentes, um ou mais componentes presentes aí nessa mistura. Destilação simples, e mais para frente a gente vai ver a outra destilação, ela se refere a misturas homogêneas, aquelas que apresentam uma única fase. Fiquem atentos só que existem dois tipos de destilação, a simples, aí eu já vou a destilação simples. Esse daqui, no caso, quando a mistura é homogênea, mas é entre sólido e líquido, ok? Então, olha o nosso exemplo. Eu tenho uma água salgada. Então, a finalidade aqui é obter uma água pura, esse é o objetivo, né, de empregar esse método de destilação simples. Eu tenho uma água salgada e o objetivo é que eu tenha como resultado que a minha parte filtrada, a minha parte aí que foi condensada, desculpa, eu obtenha uma água pura pelo processo de destilação. Certo? Então, se monta todo esse sistema, tá? De suporte, de bico de Bunsen, de condensador. O sistema tem que estar, tem que estar conectado à água de refrigeração. Tá? O uso de um termômetro, porque você vai ter componentes com temperaturas de ebulição aqui diferentes, onde que aquele que consistia em aquecer mais rápido né, ele que vai passar aqui pelo condensador. E o que é o condensador? Realmente é aquilo mesmo que com certeza você lembrou aí também. Se trata de uma mudança de estado físico do vapor para o líquido. Então, por isso, como esse vapor está saindo em altas temperaturas, então o que acontece? Aqui nesse condensador existem de vários modelos, mas eles têm uma serpentina e na serpentina passa o vapor e a água passa em volta dessa serpentina, resfriando o sistema, fazendo então que a temperatura caia. E aí você obtendo aquele vaporzinho, vai se condensar do vapor para o líquido e aqui está o meu líquido, que no final eu quis obter uma água pura, ok? E a destilação fracionada? A destilação fracionada, olha só o que diferencia. É uma mistura homogênea, mas entre líquido e líquido. Ok? Muito utilizado aí na torre de fracionamento de petróleo, né? A torre de destilação fracionada. Quem de vocês nunca viu esta imagem? Então, como que funciona? Eles apresentam pontos de ebulição diferentes, tá? E aí, de acordo com cada bandeja vai ficando retido, tá vendo aqui uma fornalha que vai aquecendo, tá? E aí, o que acontece? Por massas, as massas
os pesos dessas substâncias vão ficando retidos nas primeiras bandejas, massas moleculares maiores, tá? Vão ficando retidas nas partes de baixo das bandejas, e aqui o ponto de ebulição vai aumentando, ficando aqui somente então nas bandejas aqui apenas as substâncias que têm massa molecular menor, tá? E aí, para cada, nós chamamos isso até de uma indústria de base, porque desses componentes aqui que consegue, né, do petróleo bruto separar, eles vão se tornar matéria-prima para outras indústrias, tá? Por isso que é denominada dentro da química como uma indústria de base, certo? Bom, aqui é para trazer, tá, para vocês uma separação de mistura, um mapa mental de separação de misturas. Lá também no material de vocês, na lista de atividade, tem também um mapa mental para te trazer a memória, para você fazer aí a retomada, tá, dos seus desses métodos de separação, tá? E algumas aqui, cromatografia, por exemplo, nós não comentamos, tá? Mas é utilizado para separação de cores, ok? Uma forma muito simples, você colocar uma caneta azul em algum solvente e ele vai conseguir separar as cores presentes na caneta azul, tá? Por arraste. Então, assim, é bacana, tá? De ser feito também. A questão da peneiração é um sistema, né, que separa sólidos por tamanhos diferentes. Então, lá mesmo no seu cotidiano, lá mesmo na sua rotina, lá, você já deve ter visto peneiras de diversos tamanhos, tá? Depende do tamanho, né, do sólido, do diâmetro do sólido que você vai separar, tá? Então, assim, muitas das coisas, ainda que seja de forma simples, mas nós já fazemos em casa, né? Nós utilizamos um aspirador de pó, nós utilizamos uma peneira, nós utilizamos um coador, nós utilizamos um papel de filtro, tá? Então, a gente tá aí, né, tem-se, claro, né, a química aí dentro da nossa cozinha, tá bom? E aí tem os exercícios para reforçar a sua aprendizagem, né, exercícios voltados aí, exercícios que já foram elaborados e já dados aí em algumas avaliações externas, tá? Aproveita esse momento, tire todas as suas dúvidas, né? Estarei aqui para sanar as que vierem, tá? E não deixe de participar, ok? E o mais, tchau para vocês, até mais.